Sejam bem-vindos à Unicamp de Portas Abertas 2021. Sou o engenheiro agrícola Marco Túlio Ospina, coordenador do curso de Engenharia Agrícola da Unicamp. Nos próximos 3 dias, vocês terão a oportunidade de conhecer a estrutura de nossos cursos e espero que se decidam a estudar conosco. Nosso curso é um dos mais antigos do Brasil e sempre classificado com as 5 estrelas do Guia do Estudante do Estadão. O engenheiro agrícola formado na Unicamp está apto a trabalhar nas mais diversas funções dos setores agrícola e agroindustrial. A qualidade no ensino garante amplas e excelentes oportunidades de emprego. A seguir, nossa programação. Olá, bem-vindos à UPA 2021. Eu sou o professor Antônio e atuo como coordenador associado do curso de graduação em Engenharia Agrícola na FEAGRE. O nosso evento está planejado para ocorrer durante 3 dias. Teremos apresentações nos dias 20, 21 e 22, das 14 às 15h30. Ao final das apresentações, um grupo de alunos continuará interagindo com os visitantes até às 17 horas pela plataforma Discord. Como primeira atividade, teremos uma apresentação do professor Luiz Henrique sobre o curso de graduação em Engenharia Agrícola na Unicamp. Logo após a apresentação, teremos aproximadamente 10 minutos para esclarecimento de dúvidas enviadas pelo chat do YouTube. Na sequência, a segunda atividade é composta por 4 apresentações de entidades estudantis da FEAGRE, a Empresa Júnior Agrológica, o Centro Acadêmico da Engenharia Agrícola, a Voz do Morro Coletivo Negro e, por fim, a Associação Atlética Acadêmica. Como terceira atividade, assistiremos a um tour virtual pela FEAGRE, seguido por um excelente vídeo institucional que mostra um pouco sobre a atuação profissional de engenheiros agrícolas formados pela FEAGRE. Desejo a todos um ótimo evento. Olá, seja bem-vindo à Unicamp, à UPA, a Universidade de Portas Abertas, que esse ano, 2021, diferentemente dos anos anteriores, está sendo feita de forma remota, que é inédito para todos nós. Meu nome é Luiz Henrique, esse é meu e-mail, lic@unicamp.br, e eu fui convidado para conversar um pouco com vocês sobre a FEAGRE. FEAGRE é como é carinhosamente chamada a nossa Faculdade de Engenharia Agrícola. Eu vou fazer uma apresentação rápida nesse vídeo para dar uma ideia das grandes áreas de conhecimento que nós temos na faculdade. Vou falar um pouco sobre algumas características e habilidades que, no meu entender, são necessárias para os alunos que querem fazer engenharia agrícola. Vou falar também rapidamente, dar uma visão sobre o mercado de trabalho. Okay? Então, essencialmente, as grandes áreas de conhecimento são água e solo, tecnologia pós-colheita, máquinas agrícolas, construções rurais e ambiência e gestão de sistemas e desenvolvimento rural. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas para dar uma ideia geral. Água e solo. Quando a gente fala água e solo, essencialmente nós estamos falando de recursos naturais renováveis. Tanto o solo, quanto água, quanto ar e cobertura vegetal. Tá? Isso é muito importante, porque a gente faz parte das atividades do engenheiro agrícola a gente ter saber o uso adequado desses recursos naturais, tanto do ponto de vista dos seus potenciais quanto das suas limitações. Né? E é importante que sejam conhecidas as limitações para que elas sejam respeitadas e visando não apenas a parte legal, mas também a sustentabilidade. É importante o meio ambiente sustentável, e aí a gente ouve falar bastante da agricultura sustentável, para que garanta também o meio ambiente sustentável, não só o meio ambiente, mas também todo o que estiver relacionado à agricultura, inclusive o lado social, para que haja sustentabilidade para garantir as gerações futuras. Tá? Uma outra grande área de conhecimento é a tecnologia pós-colheita. Quando a gente fala de tecnologia pós-colheita, como o próprio nome já está sinalizando, tudo que vem depois da colheita. Então, a gente colhe o produto agrícola, bom, e agora? O que a gente faz com ele? Então, uma das coisas
que a gente tem que se preocupar com relação à armazenagem e conservação desses produtos, né? E existem grandes grupos de produtos, os produtos perecíveis e os produtos deterioráveis. Quando a gente está falando em produtos perecíveis, por exemplo, a gente está falando em grãos, eles têm características diferentes para armazenagem e conservação do que produtos deterioráveis. Então, os FLVs, FLV, para quem não sabe, são os frutos, legumes e vegetais, que têm características diferentes e a gente armazena de forma diferente, a gente conserva de forma diferente, né? Então, quando a gente fala em grãos, por exemplo, a gente pode estar falando de limpeza, classificação, beneficiamento, secagem dos grãos. E quando a gente está falando em FLV, por exemplo, a gente está falando em refrigeração, o processamento desses produtos. E tudo isso, cada uma dessas tecnologias, cada uma delas é estudada no curso de engenharia agrícola na área de pós-colheita. Além disso, também são estudadas as características e as propriedades dos produtos agrícolas, pois é muito importante dentro de todo o processo para que a gente possa garantir um produto de boa qualidade, tanto no transporte quanto no armazenamento, para ter uma boa conservação desses produtos. Uma terceira área, grande área de conhecimento dentro da engenharia agrícola é a área de máquinas agrícolas. Na área de máquinas agrícolas, nós estamos falando, por exemplo, em projeto de desenvolvimento e otimização de máquinas, mas nós também estamos falando de avaliação de máquinas agrícolas, e uma área onde tem crescido bastante nos últimos anos, tem bastante importância, é a área da agricultura de precisão, e ela tem uma relação muito grande com praticamente todas as outras áreas, tanto com relação ao meio ambiente, com relação a uma área que a gente vai ver já, que tem a ver com o planejamento. E a agricultura de precisão, então, é mais uma das áreas dos tópicos que são estudados dentro da área de conhecimento de máquinas agrícolas. E também automação e robótica. A automação e robótica, ela também está relacionada com várias outras áreas dentro da engenharia agrícola, inclusive na parte de pós-colheita, quando a gente está pensando em termos de processamento, em termos de produção. E quando a gente fala em agricultura de precisão, também tem algumas coisas que estão relacionadas à automação e robótica para que a gente possa trabalhar com a agricultura de forma localizada, que é um grande tópico dentro da agricultura de precisão. Isso tudo é estudado também no curso de engenharia agrícola. Mais uma área que é também de conhecimento dentro do curso é a área de construções rurais e ambiência. Essa área de construções rurais, entre outros tópicos, um deles é o conforto térmico. O conforto térmico, quando a gente fala conforto térmico, ele serve tanto para plantas quanto para animais. E é importante que a gente tenha isso bem claro para a gente, porque você construir, por exemplo, um galpão para guardar cimento, tijolo, móveis, é uma coisa. Você construir um galpão para a produção de plantas ou para que você coloque os animais para que eles produzam, tem características completamente diferentes, embora seja construção de galpão, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que na engenharia agrícola, na verdade, a gente trabalha como outras engenharias, porém aplicando na agricultura, e para isso a gente é obrigado a conhecer muitas coisas específicas da área da agricultura para que a gente possa aplicar a engenharia. Outra coisa que tem bastante aqui dentro da engenharia agrícola, nessa área de construções rurais e ambiência, são os sistemas protegidos. Sistemas protegidos, aquelas casas de vegetação, que talvez vocês conheçam como estufas. As estufas, as casas de vegetação são estufas, porém, todas instrumentalizadas para que a gente possa ter controle e poder ter um sistema de proteção que tenha um crescimento em um ambiente protegido contra o ambiente, o clima, né? E de tal forma que a gente possa aumentar a produtividade. Também nessa área é estudada a parte de energia e materiais de construção, e tem uma outra área ainda que são feitos estudos de ensaios não destrutivos.
essa área de ensaios não destrutivos também se relaciona com a parte de pós-colheita, por exemplo, porque você vai estudar as características dos produtos agrícolas e as características desses produtos agrícolas para poder ter um bom armazenamento, ter um bom transporte ligado à logística. Essas análises, você não pode destruir o produto. Então, existem técnicas de ensaios não destrutivos que podem auxiliar aí a gente a fazer esse tipo de análise e identificar as características sem que os produtos sejam destruídos. Por exemplo, em madeiras, para você poder estimar se está na hora de trocar ou não um determinado produto. E ainda uma quinta área de conhecimento, que é a área de gestão de sistemas e desenvolvimento rural. E dentro dessa área de gestão de sistemas e desenvolvimento rural, uma das coisas que a gente leva em consideração é a área de planejamento e tomada de decisão. Então, auxilia no planejamento e na tomada de decisão. Uma outra área que é desenvolvida dentro desse... Um outro tópico que é desenvolvido dentro dessa área é a parte de ergonomia e organização do trabalho. E quando eu falo ergonomia, tem a ver com a forma como o trabalhador rural desenvolve suas atividades para o seu bem-estar. Então, é muito importante que essa área, do ponto de vista da garantir a saúde do trabalhador rural. Existem ainda uma área que estuda os impactos socioeconômicos, tecnológicos e ambientais. Muitas vezes a parte ambiental está relacionada com as outras áreas também. Os tecnológicos, a gente trabalha como engenharia, mas a gente tem que estar sempre lembrando que a gente vai estar impactando, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, toda uma sociedade, toda uma comunidade relacionada à agricultura. Então, é importante que se estude esses aspectos socioeconômicos, principalmente os impactos causados pelas tecnologias ao lado social e econômico quanto ao meio ambiente. Tá? É fundamental que isso seja feito de forma integrada para que a gente possa sempre estar com um olhar para a sociedade. Né? Existe ainda, dentro da área de gestão de sistemas e desenvolvimento rural, uma área de tópicos relacionados à logística, que é muito importante dentro do setor da agricultura. Existem as geotecnologias, essencialmente trabalhando com imagens de satélite, GPS, etc., parecido com essas coisas que a gente tem ouvido bastante falar sobre acompanhamento de queimadas na Amazônia, o INPE. Aquelas tecnologias são tecnologias que a gente estuda aqui na Faculdade de Engenharia Agrícola, no grupo que trabalha com essa área de geotecnologias, porém aplicadas à agricultura. Essa área de geotecnologias, assim como a área de inteligência artificial, que utilizam técnicas de inteligência artificial, como machine learning e data science, são áreas que também estão muito relacionadas com aquelas outras áreas que já mencionadas anteriormente. Por exemplo, quando a gente falou em agricultura de precisão, automação, robótica, tem muito a ver com inteligência artificial. As geotecnologias têm muita relação com a parte de agricultura de precisão e assim por diante. Tá? Eu vou comentar agora um pouquinho sobre na minha visão, algumas características e habilidades que são muito importantes para o aluno que quer fazer engenharia agrícola. Então, se você está pensando em fazer engenharia agrícola, na minha visão, é muito importante que você tenha habilidades de matemática e física, para matemática e física, que você goste de matemática e física e que você tenha uma certa facilidade para isso, ou pelo menos não tenha aversão à matemática e física. É muito difícil um aluno entrar em engenharia, qualquer engenharia, tá? Mas, particularmente no caso da engenharia agrícola, é muito difícil um aluno entrar em engenharia e ter um bom desempenho acadêmico se ele tiver muita dificuldade e tiver aversão à matemática e física, porque engenharia envolve muito matemática e muita física. Então, são coisas intrínsecas. E aqui eu queria fazer uma pequena a separação entre engenharia agrícola e agronomia, porque todos nós que atuamos na engenharia agrícola, nós que somos engenheiros agrícolas, eu sou engenheiro agrícola, tá? Nós ouvimos
há muitos anos e vamos continuar ouvindo a pergunta, querendo saber qual a diferença entre engenharia agrícola e agronomia. E existem várias diferenças, assim como existem várias similaridades. Mas uma das diferenças assim que é bastante marcante é que a engenharia agrícola é uma área dentro das exatas, das tecnológicas, e a agronomia é dentro da área de ciências biológicas. Então, isso mostra claramente que a engenharia agrícola ela é mais engenharia, é mais a área de exatas. Nós trabalhamos como as outras engenharias, como engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de computação, engenharia civil. Essas engenharias, porém, aplicando as tecnologias da agricultura. Tá? Então, quando a gente fala as tecnologias de engenharia, fala de equipamentos, processos, é como em qualquer outra engenharia, porém aplicado dentro da agricultura. Tá? Quando a gente fala na agricultura, todo o agro como um todo, desde o pequeno produtor, desde o lado ambiental, na parte dos recursos naturais, quanto a parte de máquinas, enfim, tudo que for relacionado ao agro, mas do ponto de vista da engenharia. A gente trabalha junto com o agrônomo, evidentemente, mas é diferente você trabalhar junto e você ter características diferentes. Então, por exemplo, quando a gente estava comentando sobre construir um galpão, eu vou construir um galpão, eu preciso conhecer as necessidades das plantas, ou as necessidades dos animais. Isso aí tem a ver com uma parte, vamos dizer, mais biológica, mas tem a ver com a parte da engenharia. E nós, engenheiros agrícolas, trabalhamos exatamente dentro dessa interface. Quando eu falo de um equipamento, uma máquina agrícola, o engenheiro mecânico ele também sabe dimensionar uma máquina agrícola, uma máquina. Porém, ele não conhece as necessidades de uma máquina agrícola, que é importante para uma atividade no campo, para a parte da agricultura. Então, a gente, nesse exemplo, a gente faz o papel como se fosse um engenheiro mecânico, estudando a parte de engenharia mecânica, e assim por diante. A gente estuda a parte ligada à engenharia civil, a parte de computação. Tá? Então, tem muitas coisas que são feitas pelo pessoal da computação que a gente também aprende na engenharia agrícola, mas para aplicar na agricultura. Né? Então, existe uma interface muito grande. Muitas vezes o aluno fica pensando, que eu quero fazer engenharia elétrica, eu quero fazer computação, tá? E tudo bem, claro, são profissões muito boas, são cursos muito bons, mas não descarte a possibilidade de você fazer engenharia agrícola se você gosta da parte de computação, se você gosta da parte de engenharia elétrica, se você gosta da parte de engenharia mecânica, se você gosta da parte de engenharia civil, porque muitas coisas daquelas engenharias, se você for aplicar na agricultura, é a engenharia agrícola, que é a profissão talvez a mais adequada para fazer isso. Tá? Ainda, para a gente finalizar, queria falar um pouco sobre o mercado de trabalho. E quando eu falo mercado de trabalho, também aqui eu tenho uma visão bastante rápida sobre alguns setores onde nós temos alunos trabalhando, ex-alunos trabalhando. Por exemplo, em empresas, tem empresas de máquinas agrícolas, e quando eu falo máquinas agrícolas, empresas que produzem tratores, colhedoras, implementos agrícolas, etc. Nós temos ex-alunos trabalhando na área de irrigação, tanto na área de projetos de irrigação, quanto na parte de desenvolvimento de equipamentos e processos de irrigação. Na área de pós-colheita, da mesma forma, empresas fabricantes de secadores, fabricantes de silos, nós temos ex-alunos trabalhando em empresas nessas áreas. Temos empresas do setor de produção agrícola, talvez o setor que mais abrigue engenheiro agrícola seja o setor sucroalcooleiro, as usinas de cana-de-açúcar, muitos ex-alunos trabalhando em usinas, mas também em empresas do setor de grãos, por exemplo, na parte, tanto trabalhando na área agrícola, quanto na parte de processamento dos grãos. Nós temos muitos ex-alunos trabalhando, e também em empresas de planejamento. Então, você tem, mesmo dentro daquelas outras empresas, temos engenheiros agrícolas trabalhando com planejamento para tomar decisão na área de logística. Temos muitos ex-alunos trabalhando em logística em grandes empresas. Temos ex-alunos trabalhando na área de risco, dando auxílio na tomada de decisão para avaliar riscos de projetos agrícolas, trabalhando, por exemplo, em bancos, né? E na hora de financiamento da produção agrícola, temos ex-alunos trabalhando dentro desses órgãos, né, dessas empresas.
Temos ex-alunos trabalhando em órgãos governamentais, e aí tem desde a área ambiental, quanto ex-alunos trabalhando na área em órgãos governamentais ligados à área social, ligados a planejamento. Então, nós temos aí muitos ex-alunos trabalhando em órgãos governamentais e, em particular, nas universidades e institutos de pesquisa, tanto em níveis federais, universidades federais e institutos de pesquisas federais, quanto estaduais. Particularmente no estado de São Paulo, nós temos nas universidades públicas Unicamp, USP e Unesp, quanto em vários institutos de pesquisa, como o ITAL, Instituto Agronômico, o Instituto de Zootecnia e tantos outros institutos aí de pesquisa que temos ex-alunos trabalhando. E assim eu encerro a minha apresentação, lembrando que ela procurou dar uma visão geral bastante rápida, alguma coisa que é sobre a minha ótica, e eu me coloco à disposição aí, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. No início do vídeo tem o meu nome e meu e-mail, fiquem à vontade para me contatar. Eu espero que vocês tenham uma boa experiência com a UPA virtual, remota, e que vocês, aqueles que decidirem fazer engenharia agrícola, eu espero que sejam bem-sucedidos no vestibular e que em breve sejam nossos alunos também. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo.